A Guerra Judaico-Romana, ocorrida no ano 70 d.C., foi um evento histórico marcante que resultou na queda do Templo de Jerusalém e na devastação total da cidade. No contexto dessa guerra, o versículo de Mateus 24:20 chama a nossa atenção, porque ali Jesus orienta os discípulos a orarem para que a fuga deles não aconteça no inverno e nem no sábado. Nesse vídeo eu quero refletir com você sobre essa passagem bíblica e mostrar que ela se cumpriu no século I da era cristã. Então, se você ficou interessado nesse assunto, fique ligado nesse vídeo até o final. Vamos começar pensando no contexto da Guerra Judaico-Romana. No século I d.C., a Judéia se encontrava debaixo do domínio do Império Romano. O povo judeu tinha um forte desejo de independência e por isso eles resistiam à ocupação dos romanos. Essa insatisfação dos judeus acabou levando a situação a uma revolta judaica contra o domínio romano. Alguns grupos, como os zelotes e os sicários, lideraram um movimento de resistência buscando a libertação da opressão romana e a restauração da soberania judaica. Respondendo a essa revolta judaica, a tropa romana, liderada pelo general Tito, cercaram a cidade de Jerusalém. O cerco foi marcado por intensos combates e muito sofrimento para os habitantes da cidade. Dessa forma, em dado momento, os romanos conseguiram romper a defesa judaica e invadir a cidade. Como resultado, o Templo Sagrado de Jerusalém foi destruído em 70 d.C. E, evidentemente, a queda do templo teve um impacto profundo na vida religiosa e cultural dos judeus. Agora, tente imaginar esse cenário de guerra acontecendo em condições climáticas desfavoráveis. A chuva e o frio severo tornavam as estradas lamacentas e escorregadias, e isso dificultava a fuga dos habitantes da cidade. Além disso, pessoal, a observância religiosa do sábado era parte fundamental da tradição judaica. Isso porque no sábado os judeus se dedicavam ao descanso e à observância das leis religiosas, o que incluía a proibição de realizar certas atividades, como percorrer longas distâncias ou carregar objetos pesados. Então, tudo isso tornaria a fuga durante o sábado ainda mais difícil para um judeu comprometido com as leis e com as tradições religiosas do judaísmo. Quando levamos em conta essa realidade histórica e cultural, fica mais fácil entender o que Jesus quis dizer em Mateus 24:20, quando ele instruiu os discípulos a orarem para que a fuga deles não ocorresse no inverno e nem no sábado. Diante disso, irmãos, uma pergunta pode surgir em nossa mente. Será que o povo de Deus conseguiu escapar da invasão romana e da destruição de Jerusalém? E a resposta é sim. Mesmo depois de tanto tempo, nós temos acesso a documentos que comprovam esse fato. Relatos históricos mostram que, ao perceberem a chegada do exército romano, os cristãos abandonaram a cidade de Jerusalém e encontraram refúgio em outros lugares. Esse fato foi confirmado pelos historiadores Eusébio de Cesareia e Flávio Josefo. De acordo com eles, os cristãos encontraram proteção em uma cidade chamada Pela, localizada na Transjordânia. Dessa forma, Deus preservou o seu povo escolhido dos horrores da guerra. O povo da Igreja de Jerusalém foi ordenado pela revelação concedida a homens aprovados dali antes da guerra a deixar a cidade e habitar em uma cidade da Pérea chamada Pela. E quando os crentes em Cristo chegaram ali, vindos de Jerusalém, então, como se a cidade régia dos judeus e toda a terra da Judéia se encontrassem inteiramente destituídas de homens santos, o juízo divino se abateu sobre os que cometeram tais ultrajes contra Jesus e seus apóstolos e destruíram por completo essa geração de homens ímpios. Portanto, a instrução de Jesus em Mateus 24:20 se cumpriu no século I durante a Guerra Judaico-Romana. Aqueles que seguiram essa orientação encontraram proteção na cidade chamada Pela, e assim eles escaparam da iminente destruição de Jerusalém. Isso mostra que a confiança e a obediência às palavras de Jesus trazem recompensa e nos livra de terríveis calamidades.